Oi! A pergunta que vale R$ 10.000 é: em um casal heterossexual, como se chama o sexo sem uso de camisinha? Opção A: coito interrompido. Opção B: só sexo. Opção C: barebacking. Opção D: contraceptivo. Valendo! Calma, gente. É brincadeira. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. A pergunta não vale nada e não tem resposta. Mas é isso, né? Às vezes tem pergunta que só com a ajuda dos universitários para responder. Nem sempre a gente tem um ambiente acolhedor ou se sente confortável para conversar com o médico ou a médica sobre nossas perguntas mais básicas. É normal demorar para gozar e gozar muito, ou gozar pouco. Sentir dor é normal? Não sentir significa alguma coisa? Como a gente tem falado desde nossos primeiros episódios, falar sobre sexualidade e colocar nossas questões na mesa de forma franca e sem receios de ser avaliado ou mal interpretado. Mas ao menos nesse episódio, a gente vai tentar dar um jeito nisso. Então, fecha os olhos, aperta o play e entra com a gente nessa bolha confortável e quentinha que vai ser o episódio de hoje, conversando com o Uno, apresentador do podcast Senta e, por acaso, também médico. Mas aproveita esse tempinho antes da música começar e lembra de seguir a gente caso você esteja no Spotify. E também daquela força pra gente nas redes sociais. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram, enfim. Olha a música chegando. Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Viveração, nosso encontro semanal para falar sobre sexualidade, saúde, bem-estar e cidadania. Lambe, 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 lambe mais. Lambe, 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 lambe mais. Vamos começar então, conversar. Conta pra gente um pouco a história do teu projeto e a sua história também, né? Como que começou essa história de fazer o Senta? Bom, oi todo mundo que tá ouvindo, que é o Uno, igual o carro mesmo. E, bom, eu sou designer gráfico, sou artista visual, sou médico e pesquiso sexualidade, gênero e redução de danos desde, na verdade, a minha formação em artes visuais, assim. Então, já é de longa data a minha interação com esse campo, assim. O Senta é um projeto onde eu discuto pautas que envolvem sexualidade, sexo e redução de danos em drogas, de uma forma mais didática e ampla, principalmente voltada para o público jovem, já que no Brasil a gente tem esse campo bastante defasado, né? E a gente não tem educação sexual de qualidade nas escolas, a gente também não tem educação em drogas de qualidade nas escolas, e nem nos cursos superiores, assim. Então a gente pega, por exemplo, na minha formação na medicina mesmo, eu tive pouquíssimo contato com disciplinas e bibliografias, referências nesse contexto. Então é muito sobre uma pesquisa pessoal mesmo, assim, dentro de todos os contextos. Então eu meio que resolvi fazer o centro justamente para trazer abrir esse campo de discussão, que é um campo que ao mesmo tempo, muita gente fala que é muito nichado, mas eu acho que é muito amplo também, porque todo mundo transa e todo mundo pensa, pelo menos, em drogas, não necessariamente usa drogas. Então, e quando eu falo transa consigo mesmo também, por masturbação e afins. Então, são duas pautas que são sempre passam, né? E pela vida da gente, a gente sempre está pensando. E daí, eu comecei bastante a partir dentro do design, então eu comecei a produzir uns lambi-lambis, uns zines, falando sobre redução de danos, falando sobre coisa que você pode misturar, coisa que você não pode misturar, em termos de drogas, e trazendo também um olhar para as questões de utilização de preservativos, de fazer testagem, afins.
E aí, dentro disso, assim, eu percebi que eu estava ficando muito fechado num lugar muito, digamos, hipster. Eu vi que eu estava conversando só com as hipsters, assim. Então, lambi zine. Então, assim, quem que vai, né, interagir com esse tipo de conteúdo? E frente às novas mudanças, cada vez mais a gente está tendo uma diminuição da discussão dessas pautas. E então eu comecei a ver que cada vez mais estava fechando mesmo os poucos ambientes de discussão dessa pauta estavam ficando cada vez mais raros, já eram raros, estavam ficando ainda mais. Então a gente estava basicamente falando sobre drogas, especificamente com narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos e casas de recuperação evangélicas. E quando a gente fala de sexo, basicamente a gente estava falando de prevenção, mas geralmente prevenção de gravidez, a gente estava falando só sobre planejamento familiar de uma forma bem porca também, assim. E aí a gente está tendo aí cada vez mais, principalmente desde 2015, taxas cada vez maiores de infecções, por exemplo, como sífilis em jovens de 3 a 19 anos, dentro dos dados epidemiológicos. Então, frente a todas essas necessidades, eu comecei o Senta, que é uma tentativa justamente de abrir o papo sobre esses assuntos com o público jovem, com o público adulto e com o público velho, idoso, né, assim, mais velho também, de uma forma mais didática. Então, basicamente, é um projeto onde eu traduzo coisas que eu vejo na academia e que eu tenho acesso na academia para um universo mais tangível. Então, eu aprendo lá sobre intoxicação de opioide, e aí eu traduzo isso para, tipo, olha, você pode ter uma overdose por cocaína, e como lidar com isso, né? Como que eu lido como que eu sinto que eu estou entrando numa overdose, como que eu sinto que eu estou entrando numa intoxicação, quais são as questões disso, assim. Então, começou muito nesse sentido, e aí tem um podcast do Senta, onde eu discuto essas pautas, e não só questões de prevenção, mas, por exemplo, sexo e pessoas com deficiência, sexualidade em termos de ter fetiche, tabus nesse sentido, e todas essas questões, assim. E tem a página do Instagram, os grupos de Telegram, enfim. Eu tento abranger o máximo de canais possível, assim, para chegar num público mais diverso. Que legal, que legal. Eu queria dizer que, nossa, quem me apresentou o projeto foi o Thiago, e eu já escutei todos os episódios do podcast, e todos estão em 2 grupos do Telegram, e, nossa, que loucura, né? Que são esses grupos, e, enfim. É engraçado que além de ter nudes, tem também todo um debate, e isso é muito legal, assim. E também a parte visual do centro eu achei muito interessante, muito bonito, assim, tem uma coisa meio retrô. Até o meu namorado, que é designer, ele elogiou, eu mostrei para ele, ele falou, nossa, que legal, tá muito... Eu tento amarrar, porque o briefing, basicamente, era de amarrar a identidade visual junto meio que canalizar um período onde a gente começou a ter uma liberação sexual maior, né? Então, a partir de 70, 80, a gente começou a falar mais de sexo, falar mais de drogas mais abertamente. E é engraçado porque se a gente olha 80, 90, principalmente, o sexo estava muito mais presente na vida da gente. Não fico falando, gente, a gente tinha banheira do Gugu domingo. Claro que tudo de uma forma muitas vezes machista e estereotipada, mas a gente estava com a pauta ali efervescente na nossa cara. E hoje não tanto, né? Hoje acaba que a gente se fecha nos veículos de streaming, tipo com séries tipo Elite, por exemplo, que os jovens estão se jogando. Então a gente tem um público de 13 a 18 anos vendo Elite, que é uma série super, super sexual. Eu sempre penso o conceito de prevenção combinada como um tipo de redução de danos com relação ao sexo, né? Mas isso eu vejo pouca gente explorar isso, por exemplo, porque acho que existe um tabu, tanto em relação às drogas, né, quanto com relação ao sexo também, né? Quando a gente fala, por exemplo, de PrEP, sempre é de um jeito um pouco, mas, entretanto, né? A prevenção combinada, assim, para quem está ouvindo e não conhece, assim, basicamente, prevenção combinada é uma estratégia, né, em que a gente utiliza de diversos ambientes, de diversas abordagens para lidar com uma determinada doença, uma determinada questão. Então, a gente fala muito sobre prevenção combinada quando a gente fala de HIV/AIDS, mas prevenção combinada é muito mais amplo espectro. A gente fala de outros lugares. Então, por exemplo, se a gente fala de prevenção combinada para HIV/AIDS, a gente está falando, por exemplo, de
além de testagem, de prevenção, utilização de camisinha, afins, a gente tem coisas, por exemplo, que é garantia de direitos humanos mesmo, por exemplo, de acesso à saúde. A gente está falando, por exemplo, de adesão medicamentosa, então, que são essas pessoas estarem utilizando essas medicações. Então, se a gente fala de adesão medicamentosa, o que interfere, o que entra nisso? É a pessoa conseguir entender como utilizar o remédio de forma bacana. Então, a gente fala de alfabetização, a gente fala de educação, para a pessoa entender que ela vai usar o de manhã, de noite, conseguir entender a bula. É bem da ponta, assim, é uma coisa bem 360. E as pessoas, na verdade, muitas vezes acham que prevenção combinada são vários métodos de profilaxia juntos. Então, usar camisinha e usar DIU, por exemplo, quando a gente fala de gravidez, mas vai além disso, é isso também, mas vai além disso. E aí, eu acho, a prevenção combinada, muitas vezes, ela é uma pauta polêmica, porque muitas vezes as pessoas não compreendem a questão de por que eu vou usar um método se eu estou usando o outro. Que é essa coisa que a gente, inclusive, está vendo hoje no coronavírus, né? Assim, por que se eu estou vacinado, para que eu vou usar máscara? Se eu estou usando máscara, para que eu tenho que fazer isolamento social? É justamente porque, primeiro de tudo, nenhum método contraceptivo, por exemplo, ou nenhum método profilático ou de prevenção, ele é 100%. Então, a gente precisa justamente dessa coadjuvância e desses todos somando para a gente ter uma prevenção cada vez mais adequada ou um tratamento cada vez mais adequado quando a gente fala de tratamento. E gera muito polêmica, por exemplo, questões tipo PEP e PrEP. Então, as pessoas, por exemplo, estão lá usando PrEP e falam, então, vou parar de usar camisinha. Estou usando PrEP já. E aí esquece, por exemplo, que tem outras questões, tem outras infecções sexualmente transmissíveis que também, que não são cobridas pela PrEP. Então, falar de prevenção combinada é uma coisa muito complexa, que não deveria ser e não parece ser, mas é complexo porque a gente bate num ponto muito importante, que é justamente a falta de educação sexual, a falta de educação não só sexual, mas educação em saúde mesmo que a gente tem no Brasil, né? Uma coisa que eu sempre critico muito a Ministério da Educação, o Ministério da Saúde principalmente, assim, e todas as questões que eu tenho uma crítica muito grande nesse sentido educacional, é que a gente está nas escolas, por exemplo, e a gente não aprende como utiliza o SUS. A gente não aprende por que a gente toma vacina lá no SUS, como que eu faço minha carteirinha do SUS, eu preciso ou não? Nossa, você sabia que você pode fazer um tratamento inteiro de graça, de HIV, por exemplo, que são coisas que não estão no nosso dia a dia, que a gente aprende às vezes no perrengue. Putz, descobri que eu tenho HIV. E aí? Aí eu vou ler sobre, e aí eu vou descobrir sobre. Descobri agora que na esquina da minha casa, eu tô comprando aqui a camisinha caríssima, mas na esquina da minha casa tem camisinha de graça, na UBS mais próxima, e eu posso pegar lubrificante também, e eu posso acompanhar. Então, prevenção combinada é um assunto maravilhoso e ao mesmo tempo, muito defasado, porque te obriga a justamente saber as outras etapas do sistema e entender as outras etapas do sistema. Mas o que tem a ver alfabetização e HIV? É justamente esse ponto, né? Dessas pessoas, por exemplo, serem infectadas de HIV, elas saberem utilizar a medicação. Ou as pessoas que estão, por exemplo, que estão... Eu já peguei caso de um cara que estava usando a camisinha e virando ela do avesso. E aí, achando que funcionava, sabe? Então, às vezes no mesmo dia, por exemplo, transava com a pessoa, aí dormia e acordava de novo, virava a camisinha do avesso e usava. E chegou lá na ponta, lá no UBS, com a esposa grávida, no caso. E aí falou, putz, não funcionou. E aí, muitas vezes o profissional de saúde não se atenta a te perguntar, mas por que isso não funcionou? Me explica direito. E aí você vai ver a pessoa, tipo assim, tá fazendo uma coisa que a gente nem imaginava. Então, por isso que é um tema realmente delicado, mas muitíssimo importante, por isso que é um tabu, mas não um tabu porque a gente tem medo de falar, mas é um tabu porque é complexo de falar. Sim, verdade, concordo com você. A gente está aqui desde que começou o projeto falando de prevenção combinada e tal, e tentando abarcar vários aspectos dela, falando de saúde mental, de drogas. Agora tem a questão da Covid também, né, envolvida. Enfim, são muitos assuntos mesmo que envolvem a prevenção combinada. Eu fiz um post sobre HPV, por exemplo, e aí eu tava explicando para as pessoas, gente, HPV, se você transa, você vai ter um dia na vida, se pá. As pessoas assustaram, falaram, nossa, mas como assim? E aí quando você vai, tipo assim, ensina o que é epidemiologia, ensina para as pessoas aqui, olha os números, que a camisinha não protege tanto assim.
que também não é um método muito... que o método mais eficaz para você se prevenir é justamente se testando sempre e se vacinando dentro das faixas etárias adequadas. E aí, depois que eu falei isso, e falei, gente, isso também mostra que é comum, que é uma infecção comum. As pessoas, muita gente entrou em contato nas minhas mensagens falando, nossa, você tirou um peso gigantesco de mim, porque eu descobri que eu estava com umas verrugas anais, e eu estava super me achando a pessoa mais promíscua do mundo, porque eu peguei HPV. E aí você me contou que todo mundo tem isso, todo mundo já teve. Isso tirou um peso nas minhas costas, porque eu não me vi sozinho, assim. Então, é também falar de epidemiologia, falar também, tipo assim, contar para as pessoas que na sua vida sexual você talvez vai passar por uma sífilis, você talvez vai passar por um HPV, e não ao fim do mundo. Você vai passar por um HIV e tem tratamento gratuito pelo SUS, do início ao fim. Mesma coisa com drogas, né? Saúde mental. E então tudo passa por esse lugar, né? Eu ia até te falar aproveita e fala para o pessoal o que é HPV, né? Mas acho que você já falou mais ou menos aí, que são as verruguinhas que podem acontecer quando a pessoa faz sexo, né? Isso, Enfim. exatamente. O HPV, você pode... quando eu falo que o HPV camisinha não funciona tanto, só para explicar também pro pessoal, é que muitas vezes as verrugas estão fora da região da cobertura da camisinha. Então, às vezes, você vai entrar em contato. Da sua mucosa vai entrar em contato com essa verruga, e essa verruga acaba, ou com alguma região, às vezes também não tem verruga ali visível a olho nu, mas você tem aquelas lesões e uma carga viral significativa naquele local. Então aí você vai ter a contaminação. Então, se você quer se proteger contra HPV, é sempre estar ali checando se teve alguma verruga, se apareceu alguma coisa, né? E se vacinar, se você estiver dentro das faixas etárias aí da vacinação. Então, cheque na UBS mais próxima. Ou, se você tiver dinheiro, você pode também pagar no privado as vacinas. Eu quero ver você soltar as suas feras para me conquistar. Ver você mostrar as mais profundas vontades de amar. Todas as emoções, modernidades do teu sex appeal. Todas as canções que você fez e ninguém nunca viu. Nunca na rebeldia do ser. Mamar sem pecar. Eu adorei esse título. Então, eu flerto muito também com a questão da religião, assim, que é uma questão muito na vida das pessoas, porque eu venho de várias formações, assim, então eu fiz artes visuais, aí eu fiz arquitetura, e na arquitetura eu entrei em contato com antropologia, uma coisa que me trouxe muito, assim, dentro de pesquisas e quando eu comecei a aprofundar realmente nessas relações, a religião está ligada a muita coisa, né? E eu também tive uma educação religiosa muito grande. E aí, o Mamar Sem Pecar é justamente uma provocação no sentido de contar para as pessoas que não necessariamente masturbação é pecado, que você precisa transar só depois do casamento, que isso são todas construções dentro da religião e que por isso e a partir disso é possível ter uma vida espiritualmente ativa e também sexualmente ativa sem se sentir culpado porque você bateu um punheta de noite ou porque você transou com alguém casual. Não tem nada disso, e que tem muita gente que passa por essa mesma situação. Tanto que no episódio de podcast que foi com essa chamada do Mamar Sem Pecar, eu trouxe uma entrevistada que justamente lidou muito com isso. Então é mais no sentido que, gata, não é só você que às vezes fica rezando de noite achando que você pecou porque tá batendo punheta, entendeu? Não é pecado, e tem outras pessoas que passam pela mesma situação. O Centro é muito sobre isso. O Centro é muito sobre falar, por exemplo, fetiches, e muito sobre falar sobre essas questões, justamente para as pessoas não se sentirem sozinhas. No teu podcast, você tocou na questão da indústria pornográfica, né? Como a indústria pornográfica é racista, e eu fiquei pensando até em outros problemas, assim, que machismo, né? Misoginia, gordofobia, etarismo, né? Preconceito com a idade, para quem não sabe o que é, e outros estereótipos, né? Que a indústria pornográfica reproduz, né? Aquela coisa da dominação, do machão ativo e dominador, e o passivo novinho, submisso e frágil. Uhum. E eu fiquei pensando, nossa, esse assunto é um assunto que é um pouco complexo, né? Porque quando a gente fala de mercado, como é que a gente lida, né, com isso? Você tem alguma... Como que você acha que a gente pode
Porque quase todo mundo, né? Ainda mais. Quase todo mundo, eu acho que hoje em dia, com a internet e tal, acaba consumindo pornografia. Então, como lidar com. Eu quero, sei lá, ter um momento de masturbação e tal, mas ao mesmo tempo me incomoda esse tipo de coisa na indústria pornô. Então, é a hora que eu Ou não sai, né? Porque, nossa, sério, quando eu falo sobre pornografia, é o momento do cancelamento, assim, porque eu tenho um pensamento muito norteado para pós-pornografia e para pornografia como movimento artístico e legítimo como arte também. Bom, a questão principal é que as pessoas gostam de ver outras pessoas peladas. Bom, as pessoas adoram ver outras pessoas peladas, as pessoas adoram ver outras pessoas transando, as pessoas gostam disso. Não todas, mas a maioria delas, e grande parte delas gosta, sim. E se não ver, assistir, ouvir, e então falar sobre pornografia num lugar de utopia que, tipo, a pornografia não deve existir, as pessoas têm que parar de assistir pornografia, esse tipo de coisa, eu vou estar lidando e discutindo no universo intangível. E eu sou uma pessoa também muito prática, então, assim, eu ficar falando justamente sobre esse lugar, dessa intangibilidade, dessa não possibilidade, para mim não faz muito sentido. Então, para mim, existe uma separação muito grande entre pornografia e indústria pornográfica. Para mim, são dois lugares diferentes. A indústria pornográfica é a pornografia com a influência do mercado capitalista e dentro dessa política que a gente vive. Então, igual a gente tem ali uma música machista, homofóbica e etarista, e afins, a gente também vai ter uma pornografia machista, homofóbica, etarista e racista. A questão é que a pornografia ela choca muito, porque ela, por si só, ela já lida com uma área da gente que é muito chocante. Então, obviamente, as expressões de todos esses lugares dentro do universo pornográfico vão ser na mesma proporção, também muito vorazes, digamos assim. E isso incomoda muitas pessoas. Então, quando, por exemplo, a música é racista, mas a gente percebe talvez numa nuance mais sutil do que quando a pornografia é racista. E para mim a pornografia, eu assim, até como ela é um ótimo termômetro antropológico, digamos assim, ela é um ótimo termômetro etnográfico, porque ela discursa muito sobre o que a gente está gostando, o que a gente está se excitando. Então, se a gente olha, por exemplo, o Pornhub, ele emite dados todo ano, assim, anuais, sobre o que está sendo pesquisado, o que está sendo mais curtido e por aí vai. E a gente observa ali, por exemplo, categorias tipo Ebony, que são pessoas negras, categorias de pessoas gordas, categorias de mais diversas, são as menos procuradas. E os desejos das pessoas são, na verdade, categorias que são muito problemáticas. Então, são categorias que envolvem estupro, são categorias que envolvem machismo, são categorias que envolvem racismo, então, que são os vídeos mais vistos. Então, o problema está na pornografia ou o problema está na sociedade que procura esse conteúdo? E uma vez que é uma indústria, a indústria funciona sobre oferta e demanda. Então, ela só vai ofertar a partir do que é demandado. Então, vem a demanda da sociedade justamente por esse lugar homofóbico, machista, racista, e aí a indústria pornográfica vai, a partir das suas possibilidades, expor esse tipo de conteúdo para essas pessoas. Então, esse é o primeiro ponto, assim, nessa questão da pornografia. Que eu acho que, na verdade, ela vem da sociedade para ela e não dela sozinha para a sociedade. Então, porque as pessoas têm um argumento tipo, a pornografia educa. A pornografia, infelizmente, educa, porque a gente não tem uma educação de qualidade nos outros ambientes. Então, o que sobra, o que fala sobre sexo no amplo espectro é a pornografia. Então, a gente não tem que estar brigando com a pornografia porque ela está fazendo um filme X. A gente tem que estar brigando justamente por uma educação sexual dentro das escolas que vai contra-argumentar e falar que aquilo ali que está acontecendo naquele filme ali não é legal. O que é legal é o que eu estou te falando aqui e o que a gente está discutindo aqui. Vamos falar sobre. E aí, tanto que na nossa vida, principalmente como pessoas LGBT, por exemplo, a gente performa esse lugar da pornografia em muitos ambientes, né? Então, a gente tem aquele percurso, assim, por exemplo, vamos falar do sexo gay. A gente tem aquele percurso, então, vai ali, mamou, sexo oral, parará, beijou, sexo oral, aí depois roça, e aí vai para uma penetração. E aí você basicamente faz, sei lá,
Você sobe em cima da pessoa, aí depois você faz de 4, aí depois você faz frango assado, no frango assado goza e acabou. E aí é um percurso, um itinerário que a gente aprendeu a partir justamente dessa pornografia. E a necessidade de fazer chuca, a necessidade de ter um pauzão, a necessidade de estar depilado e por aí vai. Eu, pessoalmente, eu prefiro esses amadores, digamos, assim, pessoas que compartilham, que gostam de compartilhar e tal. Enfim, eu acho uma solução interessante. Um outro episódio que me chamou a atenção, assim, bastante, porque me diz respeito, é aquele A Gozada que Quase Infarta. Me diz respeito e porque também eu tenho vários amigos, conhecidos e pessoas até ouvintes do Viveração que reclamam da questão da ejaculação, não sei se tem um termo para isso, ejaculação atrasada, retardada. por causa de antidepressivo, né? Que hoje em dia virou uma coisa bem, não massificada, mas bem comum. Como resolver isso? Eu ouvi o teu episódio, mas enfim. Como resolver, né? Então, mas eu queria que você falasse pra gente aqui. Então, eu falo que eu nunca prometo soluções, eu prometo caminhos e possibilidades. Então, quando a gente fala... essa é uma temática que está envolvendo a gente o tempo inteiro, né? Assim, eu inclusive, sou colunista, escrevo, e muitas das demandas minhas de texto são justamente nesse sentido, de falar sobre esse assunto. Realmente é uma pauta muito emergente. No contexto de hoje, todo mundo está vivendo usando antidepressivo, ansiolítico, estabilizador de humor. A gente está num momento justamente, não um momento que isso tá sendo mais usado porque realmente está todo mundo andando muito estressado, o mundo está muito doido, a gente está num ciclo muito doido que não é orgânico da gente. Então essas questões são necessárias. Temos esse lugar. E temos outro lugar também de justamente a gente está cada vez mais falando sobre neurodiversidade, sobre psicodiversidade. Então a gente está falando justamente que as pessoas não são iguais, não existe um normal, não existe uma maneira certa da mente funcionar, da cabeça funcionar, das questões, do cérebro funcionar. Então a gente está cada vez mais vocal nesse sentido. Isso é bom, porque a gente está ficando cada vez mais consciente. Infelizmente, essas medicações muitas vezes influenciam dentro da nossa vida sexual. E a maioria dos remédios, então a maioria dos antidepressivos, a maioria dos ansiolíticos e estabilizadores de humor, eles todos têm efeitos dentro da nossa performance sexual, no sentido da gente gozar mais rápido, da gente gozar mais devagar, da gente ter ou não libido, da gente conseguir ter ou não ereção, né, da gente conseguir ter ou não desejo, e por aí vai. E aí, muitas vezes, a resposta, na maioria das vezes, na verdade, 51% das pessoas, eu tenho até uma pesquisa recente americana que fala isso, que 51% das pessoas normalmente não contam para os seus médicos que está passando por essas questões. Simplesmente não falam que, putz, estou sentindo uns efeitos. E muito porque a gente tem um tabu muito grande em cima de falar sobre sexo, né? Falar sobre sexo com o médico, falar sobre sexo, porque, nossa, ele vai achar que eu sou uma promíscua zona, que eu não estou conseguindo gozar. Nossa, eu vou falar de gozada com o meu médico? Como assim? E porque isso não está naturalizado. Então, esse episódio e essa fala minha sobre a gozada quase infarta era justamente também uma provocação nesse sentido da gente conversar. Primeiro, essa gozada do quase infarta foi uma identificação que eu tentei fazer com as pessoas, porque eu também já passo por isso, que é daquela coisa de você tá ali batendo, e você estica a perna, faz quase uma ponta de bailarina e contrai todos os músculos da perna tentando chegar lá, e você não pode pensar em nada mais, nada assim, você tem que ficar 100% concentrado ali, porque se qualquer coisa que desconcentra, você perde o ápice, e aí depois, minha filha, só daqui meia horinha. Então, justamente, gata, não é só você que está passando por isso, eu também passo, todos nós estamos passando. A partir disso, como lidar com esses efeitos? Vou parar de tomar medicação, que é também um grande caminho que as pessoas escolhem, assim, um caminho bastante escolhido, as pessoas simplesmente param de tomar os remédios, o que não é o ideal. Então, assim, o que eu falo em termos de solução, na verdade, é abrir diálogo. Então, se você está sentindo efeitos colaterais, você realmente vão acontecer, primeiro de tudo, saiba que eles vão acontecer. Então, a primeira coisa se você dentro de relacionamento ou com as pessoas, falar sobre isso é super normal. Você chegar no crush, na crush falar, então, demora mais um pouco, hoje eu não tô muito afim.
E tá tudo bem, mas eu tô aqui por você, eu te ajudo a masturbar, enfim, a gente transa, mas eu só não tô muito afim da minha parte hoje. Falar sobre isso é normal e é necessário, a gente precisa justamente começar a ser mais aberto nesse sentido. A gente precisa rir mais quando a gente transa, a gente precisa conversar mais quando a gente transa, né? Assim, a gente tem possibilidades. Então, a principal coisa é abrir diálogo e ter paciência. Então, só para contar assim, para os ouvintes que, no meu caso pessoal mesmo, eu tomo um remédio, um antidepressivo, aí X, há 7 anos. Aí eu, há pouco tempo, comecei a sentir um pouco de dificuldade e tal. E aí, só que eu demorei para falar tanto com meu namorado, falei, só que agora, depois de um tempo, assim, como eu namoro um estudante de psicologia, aí ficou um pouco mais fácil. Eu acabei conversando com ele, aí depois de conversar bastante e tal, eu acabei falando para minha médica no mês passado. Eu falei, olha, ela me perguntou, tá tudo bem e tal? Eu falei, tá, só não tô, assim, tô com dificuldade para gozar. E aí, ela até achou engraçado o jeito que eu falei, assim, tal. Mas aí ela falou, a gente pode rever, diminuir um pouco a dose e tal, até porque eu tô bem faz muito tempo já e tal. Mas foi legal, assim, eu consegui falar e, enfim, eu acho que vale a pena tentar, pelo menos. Sim, exatamente. Né? Eu acho que é justamente, gata, não para de tomar seus remédios. É melhor você ser uma feliz que goza menos, uma depressiva que nunca goza. Junto e vê se não mingua. Usa o cacete, mas não sabe usar a língua. Lambe, 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 lambe nós. Lambe, 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 lambe nós. Eu queria fazer uma pergunta que é do ouvinte que veio, que é do Luiz Gustavo, que é um ouvinte super fiel nosso, assim. Sobre a patologização do sexo gay, né? O chamado bareback. Então, quando a gente não usa camisinha no mundo gay, é sexo bareback. E no mundo hétero é sexo, sei lá, descuidado, talvez, mas não sei, assim, descuidado talvez não seja a boa palavra, mas um sexo... Ai, não tomei cuidado e engravidei, por exemplo. É uma coisa que acontece por aí, né? Muitos somos fruto disso, inclusive. Você acha que tem isso mesmo? Uma patologização do sexo gay? Quando a gente vai falar de sexo seguro, é só para gay, né? O que você acha? Eu acho que, bom, só contextualizando a galera, o bareback é você transar sem camisinha. Sem nada. E a gente fala de bareback porque essa gíria, na verdade, é uma gíria bem rústica, assim, que é uma gíria de cavalo. Então, assim, quando você anda de cavalo, cavalga, sem sela. E aí, por isso chama bareback, então, que é basicamente... Nossa, não sabia disso. As costas do cavalo nuas, sim. E aí, bom... Então, sem utilização de camisinha. No mundo gay é utilizado muito essa terminologia, muito por conta muito por conta do universo da pornografia também, que né, classifica essa terminologia mesmo, assim, e dá esse nome. Então, é um nome bastante difundido no meio gay. Mas no mundo hetero-cis e no universo que não é gay, assim, é basicamente transar sem camisinha. E quando a gente fala de patologização, eu não sei se patologização, mas as pessoas elas têm uma tendência maior a achar... Primeiro, existe um grande lugar de que só gay que pega IST, né? Assim, tem esse lugar que só gay que contrai HIV, tem esse lugar ainda que só gay pega sífilis, HPV. Então, parece que, nossa, uma gay tá transando sem camisinha, parece que é 1000 vezes pior do que um casal hétero que sempre transa sem camisinha. Isso é muito das culturas dos dois ambientes também, né? A gente viveu na década de 80, final de 80, por conta da AIDS HIV, a gente viveu uma discriminação, um preconceito muito grande com a comunidade LGBT, e principalmente quanto ao sexo de pessoas LGBT. Então, isso em primeiro lugar, assim. Então, as pessoas ainda acham que, por exemplo, a hétero não pega HIV. A hétero não pega outras doenças. Então, tanto que a maior preocupação do hétero hoje é justamente ter filho, né? A preocupação dele não é HIV, a preocupação dele não é nada do tipo, que tipo, eu não vou ter isso. Então, acho que talvez o Luiz Gustavo queira ter discutido esse campo, assim, dessa coisa da patologização do sexo gay, de o sexo gay parecer menos seguro
E, na verdade, eu acho que é justamente o contrário, assim, porque eu acredito que as pessoas LGBT estão muito mais conscientes das questões sexuais e de utilização de camisinha, de profiláticas e afins, do que a população hétero, que já tem uma cultura de não usar camisinha, né? E de, a menina tá usando pílula, tá tudo certo. As práticas sexuais também são diferentes, né? Então, a prática anal é vista como um risco maior, e que realmente, por exemplo, na questão do HIV, por exemplo, a prática de sexo anal em específico é uma prática que tem uma maior possibilidade de infecção com HIV do que a prática, por exemplo, insertiva vaginal. Então, esse arcabouço de coisas meio que juntou e coloca as gays nesse lugar de como se elas estivessem mais propensas a pegar HIV do que um casal hétero, né? O que não acontece. Agora, sobre o bareback, até o bareback é possível fazer ele de forma segura. O bareback não é um sexo, não é uma prática sexual que é, por exemplo, determinantemente desprotegida. Hoje a gente tem PrEP, hoje a gente tem as testagens também, então a gente, por exemplo, você está se testando junto com seu parceiro, de 6 meses ali, de 3 meses, não sei a frequência, mas se vocês estão testados, né, fizeram ali os testes há poucos meses, estão juntos, estão às vezes num relacionamento monogâmico, ou não monogâmico, mas, por exemplo, que tem várias pessoas envolvidas ali e que essas pessoas também estão se testando. Enfim, eu acho que é combinar mesmo, assim. Ou, por exemplo, utilização da PrEP, então, que é essa profilaxia pré-exposição. Você está utilizando a profilaxia pré-exposição, você está evitando contrair HIV. Claro que também não é 100%, é afins, tem tudo, assim, tem as questões específicas dessa prevenção. Mas ela pode somar, se você quiser, se você gosta de bareback. Tem gente que não gosta de camisinha. E aí eu vou julgar essa pessoa, vou falar, não, você tem que gostar sim. Não, você não tem que gostar de nada. Você tem que fazer o que é mais confortável para você de forma segura. Então, que é a minha briga com muita gente, muito profissional de saúde, principalmente. Gata, eu não vou sair brigando com a pessoa, porque a pessoa virou para mim e falou que não vai usar camisinha, não quer usar camisinha, porque não gosta de usar camisinha. Vou tentar conscientizá-la. Não conseguir conscientizá-la ali, ela realmente quer transar sem camisinha, então beleza, vamos pensar em possibilidades de você de transar de uma forma segura e que não com a camisinha. Vamos usar outros métodos, vamos usar PrEP, vamos fazer uma testagem conjunta de você, seu parceiro ou seus parceiros fixos, enfim. Vamos pensar no seu contexto social de vida. E pesar, eu acho que é muito sobre custo-benefício. Porque quem que transa sexo oral com camisinha, gente? Pelo amor de Deus, assim, ninguém transa, ninguém mama com camisinha. Então, assim, teve até uma seguidora, um momento assim, fofoca. Teve uma seguidora lá num post meu falando, eu transo com a camisinha e sexo oral também. Sou fonoaudióloga, já vi HPV oral várias vezes, e que não sei o quê, morro de medo, e se as pessoas vissem o que eu vejo. Eu falei, gata, não é assim que a coisa funciona. Não é na base do susto, na base do apavoramento que as coisas funcionam. A prática sexual de sexo oral é sem camisinha, normalmente. Normalmente, no caso de comum, é comum que as pessoas transem mais sexo oral sem camisinha. E aí, a partir disso, como que a gente vai lidar? Eu tive, quando eu era adolescente, eu tive esse tipo de educação sexual, entre aspas, que mostrava aquelas fotos e tal, enfim, isso não funcionava. Isso, inclusive, me afastava da prevenção, né, na época, assim. E isso afasta do diálogo, isso as pessoas ficam com medo realmente até de dialogar sobre. Por outro lado, né, se a gente pensar assim, tem, por exemplo, uma parte do movimento LGBTI que quer se desassociar do HIV, né, ou da... Sim, e eu acho que é um movimento super legítimo, aliás, porque a gente já cansou de ser totem de HIV/AIDS, né, gente? Assim, uma vez eu fiz um estudo, assim, na minha turma mesmo, assim. Uma vez eu cheguei na minha turma e falei que, gente, levanta a mão, todo mundo que conhece o que é um CTA, ou sabe onde que é um CTA. Todas as gays levantam a mão. Nenhum hétero levanta a mão. Mas você não acha que o perigo é cair na sorofobia, assim, na... como se não fosse uma questão importante pra gente, né? Não acho. Eu acho que quando a gente fala sobre dissociação do HIV, das gays com HIV, é dissociação, na verdade, de a gente ser totem dessa pauta, de só a gente falar dessa pauta, de só a gente. A gente não tá falando de sorofobia, porque sorofobia é eu ter medo daquilo, eu ter repulsa daquilo. A gente tá falando, tipo assim, a gente só não quer ser mais as únicas pessoas que sabem onde é o CTA. Teve uma vez, por exemplo, que, gente, eu muito antes, assim, quando eu tava fazendo ainda, sei lá, eu tinha saído do ensino médio, não estava em militância, não estava em nada do tipo, não tinha feito nada de saúde, não tinha envolvimento com nada sobre HIV/AIDS.
tinha uma aula sobre esses cursinhos, assim, era uma aula de redação, assim. E aí o assunto era HIV/AIDS. O professor falou assim, hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai te interessar. Por que é o que tem que interessar por HIV/AIDS, gata, sabe? O que tem a ver? Mas a gente discute mais porque realmente é uma coisa que historicamente a gente foi muito envolvido e foi muito estereotipado e a discussão, perdemos muitas pessoas por conta de HIV/AIDS, né? Eu acho que quando as pessoas falam justamente, a gente quer parar de falar sempre sobre HIV e sempre a coisa ser no nosso peso. Eu acho que é justamente educar as pessoas que HIV não é só gay que pega, entendeu? Porque até hoje, 21, Sim, isso é importantíssimo, né? as Falar pessoas que acham que só gay que pega HIV. não, a minha pergunta foi assim, uma provocação, porque a gente sabe que parte da comunidade LGBT ainda é bastante impactada, né, pela pandemia de HIV. Por isso, não sei, assim, é que eu sempre faz uns anos que eu sou militante nessa área, e aí para mim é um pouco irritante quando eu tento falar do assunto e no ativismo LGBT as pessoas têm um pouco eu não quero falar sobre isso, sabe? Enfim. Uhum. Não sei Mas se eu acho que ele é seu, eu acho que ele é seu, mas a gente tem que falar, gente. A gente tem que falar. O tema da parada de São Paulo foi HIV/AIDS, então, assim, realmente a gente tem que falar sobre. Não tem por que não. Porque não é falar ou não, mas é a gente, não só a gente falar. Então, vamos falar, por exemplo, principalmente. Tem a última questão que tem a ver com isso que a gente está falando até agora, que é sobre o estigma do corpo vivendo com HIV, né? Eu acho que ainda existe uma. Inclusive, eu estou participando de uma exposição com o Museu da Diversidade, que chama Memórias de uma Epidemia. Então, assim, já indico para todo mundo também assistir, @Museu da Diversidade Sexual. E aí a gente está fazendo essa exposição online no Google Art, em que a gente faz recortes, né, sobre a epidemia HIV/AIDS na década de 80, 90, e a gente mostra como que foi e como que a mídia publicou isso de uma forma geral. E aí, entrando nisso, é justamente porque eu acho que ainda existe esse estigma e essa visão do Cazuza na cabeça das pessoas. Né, ainda as pessoas veem do Renato Russo, as pessoas ainda têm essa ideia de que HIV/AIDS é a pessoa que tem tá ali num corpo raquítico mesmo, tá super magro. As pessoas têm muito essa visão ainda das pessoas com HIV. E aí entra a importância justamente desses influencers, que são pessoas, né, que convivem com HIV, tipo o Lucas Rangel, por exemplo, eu acho que é Lucas Rangel mesmo, não sei se eu tô errado, ou se é Raniel. Raniel. Então tem o Lucas Raniel, tem várias outras pessoas aí, né, que estão nessa militância também, que estão mostrando que não é isso, né, sem HIV não tem cara, a gente não vive aquela realidade mais. Eu até sou contra falar, por exemplo, coquetel. Eu odeio quando as pessoas falam coquetel quando falam de... eu também odeio. Porque não é coquetel, gente, são 2 remédios que são menores que um dipirona, sabe? E às vezes um só. Então, os antirretrovirais mudaram muito. A gente não tem mais aquela coisa também de que a gente tinha muito com a ZT, né? Que é aquela coisa de muitos efeitos colaterais. Então, essas visões, assim, caíram todas. A qualidade de vida de uma pessoa com HIV é idêntica a uma pessoa sem HIV, assim. Não existe mais aquela coisa que antigamente tinha muito isso. Nossa, preciso colocar o remédio na geladeira. Um monte de remédio vai me dar um monte de efeito colateral. Putz, meu corpo, lipodistrofia, nossa, vai encher de gordura aqui e ali. Não existe isso mais. A gente não está vivendo nesse 1990, a gente não está vivendo nesse 2005, a gente não está vivendo nesse 1980 mais. A gente está vivendo um período onde as pessoas que têm HIV têm qualidade de vida absolutamente normais e absolutamente que não tem cara, sabe? Então, acho que é sobre isso, quando a gente fala sobre desestigmatizar esse corpo, o que vive com HIV, que ele não tem cara, ele não existe um corpo que vive com HIV, ele não tem um tipo, ele não tem um jeito específico. A gente já estourou o tempo aqui, foi muito legal o papo, adorei. Então, se você quiser falar, não sei, passar @, falar onde que o pessoal encontra o Senta.
Então, gente, obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui falar no podcast e espero que as pessoas eu tenha acrescentado no diálogo e na discussão. E bom, para vocês assim, me seguirem, se vocês curtirem. O meu arroba é Sento Mesmo em todas as redes sociais, em todas elas. TikTok, Twitter, Instagram, Telegram, todas essas redes sociais, @Sento Mesmo. Tem um podcast, que também, se você procurar em todas as plataformas digitais, é só você procurar Senta, ou ir no link da minha bio, nas minhas redes sociais também tem. Então, é só ir lá que também tem acesso a isso. E, de novo, muito obrigado pelo convite, e espero ter contribuído bastante para o diálogo. A plenitude do ser e a ditadura dos homens, enclausurando o poder do fogo insano da sorte, e nada vai mudar se você não mudar a sua vida. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, a arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @Viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Viveração Podcast no Instagram e @Viveração no Twitter. Lembrando que Viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição do episódio. De viver numa mentira. Eu quero ver você soltar as suas feras pra me conquistar. Ver você mostrar as mais profundas vontades de amar. Todas as emoções. Gente, nossa, percebi que eu só tô nos grupo de nudes. Tem que entrar nos outros. Tem vários. Tá, depois eu vou procurar lá no